Olá pessoal, eu sou o professor Daniel René e esse é meu canal no YouTube onde a gente trabalha a história e geografia dos municípios e nessa aula a gente vai falar sobre a história do município de Chorozinho, ok? Então fique atento a alguns detalhes, aqui a gente vai trabalhar alguns pontos, vou tentar fazer uma síntese sobre as informações da história do município. Então vamos para a aula, eu vou montar aqui no meu quadro junto com vocês, então a gente vai pegando aqui todos os elementos e a gente vai dividindo da melhor forma possível. Tudo bem, pessoal? Lembrando, se você é novo aqui, deixe seu like e siga aqui o meu canal no YouTube, tá? Você pode definir aqui o sininho para definir aí as notificações. Sempre a gente trabalha algumas informações sobre os municípios, então esse é o canal correto para você, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou aqui trabalhando já aos poucos, a gente vai pegando cada um desses elementos. Vou separar aqui o nosso primeiro tópico para que a gente possa desenrolar esse conteúdo. Então vamos lá. Aqui temos aqui nosso primeiro tópico, tá? Então vamos falar sobre a história de Chorozinho e que é profundamente ligada à presença indígena e aos esforços de infraestrutura para superar os desafios climáticos. E por que chegamos a essa primeira reflexão? Primeiro, pessoal, a região, as margens do rio Choró, foi originalmente habitada por indígenas de diversas etnias. Então, eu vou listar aqui alguns desses grupos, né, desses povos indígenas que habitavam essa região ali próximo às margens do rio Choró. Então, você tem Genipapo, Canidé, Choró, né, que dá o nome ao rio, e ao quesito. Então, eu tenho Genipapo, Canidé, Choró e quesito. Isso a gente está trabalhando aqui no século XVII, tá? Então, aqui no início do século XVII. Tem um outro ponto importante que é a missão dos Paiacu, tá? A missão dos Paiacu foi instalada no local, marcando o início da colonização, e aí mais tarde deu início também ao núcleo urbano de Chorozinho. Surgiu como parte de um projeto de combate à seca, e esse combate à seca ele é muito importante porque foi um momento que teve impacto não só nessa região, mas no Ceará, no Piauí, principalmente no Ceará, onde ali em 1932, 1934, se a gente for fazer uma divisão, um recorte maior, a gente está falando do período em que o Vargas chega ao poder. E a história de Chorozinho é profundamente ligada à presença indígena e aos os esforços que teve naquele momento de uma construção de uma infraestrutura para superar os desafios climáticos. Então, se podemos aqui organizar esse primeiro elemento de origem, vamos falar sobre a história dos indígenas e colocar também a questão dos desafios climáticos. Em um segundo tópico que podemos aqui destacar da história de Chorozinho, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Só para organizar. A ponte sobre o rio Choró foi um catalisador para o surgimento do povoado que se transformaria em Chorozinho. Então, aqui é um segundo ponto, tá? Deixa eu só diminuir. Deixar mais organizado junto com vocês aqui. Mas se você tiver interesse em nossos materiais, tá, pessoal? Você pode ter um link aqui na descrição desse vídeo. Tem uma apostila completa com história, geografia atualizada do município, todos os dados atualizados. Infelizmente, alguns levantamentos de informações que são colocados até mesmo no site da prefeitura estão desatualizados e é normal isso acontecer. Não deveria ser normal, mas eu já vi em muitas prefeituras acontecerem. Então a gente está pegando essas informações atualizadas em órgãos oficiais, deixando isso tudo bonitinho, tudo organizado para você. Então, se você já não é meu aluno, né, tem muitos aqui que estão assistindo a minha aula, já são meus alunos, mas se você não é, link aqui na descrição para que você possa adquirir nossa apostila sobre conhecimentos locais, história e geografia por R$25, né? Você tem uma apostila super interessante para você, tá? E aqui é o nosso segundo tópico, tá, pessoal, que a gente vai analisar agora. Agora tá melhorzinho, né? Ficou agora no tamanhozinho bonitinho para a gente continuar aqui. Vamos lá, então, Chorozinho nasceu da construção de uma ponte sobre o rio Choró, uma obra do governo federal no local conhecido como Currais Novos,
Então guarda esse nome aí, Currais Novos, durante a construção da rodovia ABR-116. Então eu tenho Chorozinho ali nascendo da construção de uma ponte sobre o rio Choró, uma obra do governo federal no local conhecido como Currais Novos, durante a construção da rodovia da BR-116. E essa BR-116, ela tinha um objetivo, que era ligar Fortaleza ao sul do país. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que foi criado justamente para tentar superar esses desafios climáticos através da construção de infraestrutura, era chamado de DENOX, instalou um acampamento para engenheiros e operários, chamado de residência, e aí a obra enfrentou dificuldades logísticas, como o transporte, né, de materiais, o que levou à construção, que levou também ali à contratação de trabalhadores locais. Então muitas pessoas vieram de muitas regiões para ficar ali naquela região e acabaram morando ali, então começaram a se estabelecer ali nas proximidades. Então a ponte sobre o rio Choró foi o catalisador, ou seja, o que trouxe essa população para essa região, para o surgimento do povoado, que se transformaria em Chorozinho, tá? Então é isso, jovenzinhos. Então esse é o nosso segundo tópico. Vamos agora trabalhar aqui nosso terceiro tópico, para que a gente possa desenvolver da forma brilhante e mais organizada possível essas ideias, tá? Então nosso terceiro tópico aqui sobre a história de Chorozinho é a evolução de Chorozinho, né, que foi acompanhada pela construção de marcos religiosos que simbolizam sua identidade. Logo, pessoal, em termos administrativos, a gente vai trabalhar esses termos administrativos, a gente vai falar lá em 1938, mas antes de chegar em 1938, eu tenho que falar sobre como que o povoamento cresceu. Então o povoamento cresceu ao redor do acampamento do DENOX, né, e da Capela de Santa Terezinha. Essa Capela de Santa Terezinha, ela foi erguida em 1935 pelo padre Antônio Bezerra. Também grava esse nome porque é importante, porque é um ponto nodal dentro da história de Chorozinho. Então o padre Antônio Bezerra ergueu essa capela, né, de Santa Terezinha em 1935. Décadas depois, em 1980, um terremoto abalou a estrutura da igreja, levando à construção de um novo templo com arquitetura moderna em forma de pirâmide. E aí temos assim a nova igreja, que foi inaugurada em 1984, consolidando-se como um marco histórico e religioso para a cidade. Então, a evolução de Chorozinho foi acompanhada pela construção de marcos religiosos que simbolizam a sua identidade. Então, temos aqui nosso penúltimo tópico sobre a história de Chorozinho, né? Sobre o que temos, sobre os elementos e as informações. E agora a gente vai para o nosso último tópico, que você precisa saber sobre as informações do município. Eu vou colocar aqui novamente para vocês, tá? E aqui a gente vai organizando. Lembrando que se você quiser toda essa história, com mais informações, todas as informações que eu estou passando aqui para você, você tem o link na descrição com uma apostila completa, atualizada. Já temos muitos alunos que adquiriram, então muita gente está se preparando aí com material de qualidade. Eu tenho orgulho de dizer que nada supera o trabalho, né? Nada supera a dedicação. Então temos muitos alunos aprovados, e esses alunos que foram aprovados em outros concursos, eles utilizaram o nosso material. Então assim, muitas pessoas estão começando a abrir os olhos que para fazer concursos sobre municípios, você tem que entender sobre o município, é pré-requisito, então foca nisso, tá? Vamos para o nosso quarto e último tópico sobre a história de Chorozinho. A gente vai falar aqui sobre a trajetória administrativa de Chorozinho e falar sobre os desafios políticos enfrentados até a sua consolidação como município, tá, pessoal? Então, em termos administrativos, pelo decreto estadual de número 448, de 20 de dezembro de 1938, o distrito de Currais Velhos passou a ser denominado Chorozinho. Posteriormente, foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual de 6.436, de 17 de julho de 1963. O que aconteceu a partir do momento em que foi elevado à categoria de município? Desmembrou-se de Pacajus.
Quero mandar um abraço também pro pessoal de Pacajus, que teve concurso também para lá, e a gente teve material também pro pessoal de Pacajus. Se eu não me engano, eu acho que está suspenso, eu não lembro ainda, porque são tantos concursos que a gente vai trabalhando, mas a gente tem muitas informações e muita história sobre Pacajus, e lá dentro da história de Pacajus também fala sobre a história de Chorozinho. Porém, a lei estadual de número 8.339, de 14 de dezembro de 1965, extinguiu o município, né? O município ele foi extinto. Então vocês vão perceber, pessoal, que há idas e vindas nessas leis. E isso está muito relacionado também aos momentos históricos do Brasil. Se você for perceber, aí é o momento do regime militar. Então teve algumas mudanças sobre legislação estadual e municipal. Alguns estados, alguns municípios voltaram a ser só distritos e outros passaram a ser municípios. Então foi extinto em 1965, reincorporando-se a Pacajus como distrito. Então, a trajetória administrativa de Chorozinho revela os desafios políticos enfrentados até a sua consolidação como município. Então, pessoal, temos uma vasta organização. Se você tiver interesse também, lá na nossa apostila a gente tem toda a cronologia da formação administrativa, tá? Tudo certinho, tudo organizado. Eu vou colocar aqui para vocês. Basicamente, eu vou passar aqui com vocês alguns pontos que chamam a atenção, porque são muitos dados, são muitas informações. Então, o interessante é sempre a gente colocar essas informações já em um texto, né, para que você possa acompanhar. Primeiro, então, Decreto Estadual de 448, de 20 de dezembro de 1938. O distrito ele foi incorporado ao município de Guarani, né? Então, isso aqui é o início. Tudo começa lá em 1933, quando você tem o distrito de Currais Velhos, que fazia parte do município de Pacatuba. Nas divisões territoriais de 1936 e 37, o distrito ele foi incorporado ao município de Guarani. E aí você tem um primeiro decreto estadual que está relacionado ao município, que é o decreto 448, de 20 de dezembro de 1938. Currais Velhos passou a denominar-se de Chorozinho, acompanhando a mudança administrativa de Guarani, que passou a chamar-se Pacajus, pelo decreto-lei estadual ali de 1114, de 30 de dezembro de 1943, tá? Só organizar aqui para vocês, vou colocar aqui abaixo, tá, pessoal? Essas outras informações aqui. Então vamos lá. Primeiro decreto é esse. Deixa eu tirar aqui o decreto estadual de número 448, de 20 de dezembro de 1938. O que dizia esse decreto, pessoal? Foi o decreto em que, basicamente, você tem ali a divisão, né, as divisões territoriais. Né? Ele vai colocar como oficial as divisões de 1936 e 37, que o distrito foi incorporado ao município de Guarani. E aí, no entanto, né, pelo decreto estadual, Currais Velho passou a ser denominado Chorozinho. Então, esse decreto estadual de 448, 20 de dezembro de 1938, é o decreto que modifica o nome de Currais Velhos para Chorozinho. E aí o de Pacajus também, eu não vou colocar o decreto porque esse está relacionado à história de Pacajus, né, que ele muda de Guarani para Pacajus. Você tem em 1939, 1960, Chorozinho figurou como um distrito do município de Pacajus, né? E aí, em 17 de julho de 1963, foi elevado à categoria de município. Então, em 63, ele foi elevado para a categoria de município pela lei estadual. Vou colocar aqui para vocês aqui abaixo, tá? Lembrando que o pessoal que tem a apostila, lá tem uma seção na apostila com todas essas informações já para vocês, tá? Eu estou só construindo isso para ficar melhor a nossa aula aqui, para que eu possa organizar com vocês. Vou tirar aqui meu rosto aqui. Diminuir aqui, botar aqui do lado. Então aí a lei estadual. Aí vamos entender melhor o que aconteceu. Em 1939, aliás, ali em 1963, foi elevada à categoria de município. Isso pela lei 6.436. Foi desmembrado de Pacajus e constituído pelo Distrito 7. Porém, o município ele foi extinto pela lei estadual
8.339, de 14 de dezembro de 1965. Então, pessoal, ó, 63 foi elevado à categoria de município, mas depois, logo, né, não demorou muito, não chegou a ser 2 anos aqui, foi extinto o município. Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui abaixo também. Então, essa lei aqui, uma lei criou o município em 63 e a outra lei estadual aqui extinguiu o município, tá? Eu já expliquei para vocês que isso era comum na época. Então, quando em 1965, o município, aliás, Chorozinho, tornou-se novamente um distrito de Pacajus. Chorozinho permaneceu nessa condição até 13 de março de 1987, quando foi elevado novamente à categoria de município. Então, em 13 de março de 1987, foi elevado novamente à categoria de município pela lei estadual 11.305, com a instalação oficial em 1º de janeiro de 1989. Então, lá na prova, se perguntar para vocês assim, qual foi o momento que foi elevado à categoria de município e permanece até hoje, aí você vai colocar 13 de março de 1987. Eu vou até grifar aqui, vou colocar em vermelho para vocês, para destacar então essa informação. Então, vamos lá. Vou recapitular aqui o que foi dito nesse momento aqui, tá bom? Então, em 36 e 37, o distrito ele foi incorporado ao município de Guarani. No entanto, pelo decreto de número 448, de 20 de dezembro de 38, Currais Velhos passou a denominar-se de Chorozinho. Então, a mudança de nome aconteceu em 1938. Vamos dar um salto aqui, vamos passar um pouquinho aqui para trabalhar. A gente está lembrando que 1938, porque depois ele vai falar sobre a questão do desmembramento. Então, ó, em 1963, foi elevada à categoria de município pela Lei Estadual 6.436. Foi desmembrado de Pacajus. Só que essa lei foi extinta e foi estabelecida uma nova lei estadual, a de 8.339, de 14 de dezembro de 1965, fazendo com que Chorozinho voltasse à condição de município-distrito de Pacajus, tá bom? Aliás, só o distrito de Pacajus. Vamos dar mais um salto até chegar numa lei municipal, né, 56, de 25 de julho de 1991. Aliás, a gente vai trabalhar antes, né, que é a lei de número 8.339, de 14 de dezembro de 1965. E aí você tem a lei que estabelece oficialmente o município, né, o retorno à condição de município, em 13 de março de 1987, quando foi elevado novamente à categoria de município pela lei estadual 11.305, com a instalação oficial em 1º de janeiro de 1989. Tá, pessoal? Então, pessoal, entenda o seguinte aqui, até lembrar alguns alunos. A lei, ela sai aqui em 13 de março de 87, mas a instalação do município foi em 89, lembrando que você tem as eleições municipais. Então, as eleições municipais foram realizadas porque o município, ele, quando tem uma lei que oficializa ele como município, ele tem que começar a ter uma construção de infraestrutura para isso e também uma eleição de um prefeito. Então, não é logo de cara que ele já é estabelecido já como um órgão municipal. Então, a instalação oficial ela é em 1º de janeiro de 1989. Outras informações que eu posso adicionar para vocês é sobre a organização territorial, e aí são leis do próprio município, como a lei de número 56, né, de 25 de julho de 1991, foram criados 5 novos distritos, né, e aí você tem Campestre, Cedro, Patos do Liberados, Timbaúba, dos Mineiros, dos Marinheiros, perdão, e Triângulo. E a alteração do nome, né, de Chorãozinho de Currais Velhos para Chorãozinho foi, como eu expliquei para vocês, em 20 de dezembro de 1938, pela lei Decreto Estadual de 448. Portanto, pessoal, é isso, tá? Aqui da melhor forma, né? Tentando aqui passar para vocês aqui alguns elementos históricos do município. Espero que você tenha gostado. Lembrando, se você tiver interesse em nossa apostila, link na descrição. E se você está aqui, não deixa de curtir e seguir esse canal. Muito importante para que a gente possa atingir a marca de 10 mil inscritos no canal. E isso é muito gratificante, tá, pessoal? Abraço, fiquem com Deus
e muito obrigado, tá?